Dia fazendo muitas mudanças na escalação do São Paulo. Vamos comentar aí sobre isso. Vamos falar também sobre venda de cria de Cotia aí no São Paulo, que deve ser vendido. Vamos comentar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para as notícias do nosso querido tricolor paulista. E o negócio é o seguinte: São Paulo joga hoje contra o time do Grêmio. E não só o São Paulo, mas também os outros clubes estão aí nos seus últimos jogos, tá? Aí porque vai ter a parada para o Super Mundial, né? Que vai acontecer agora em breve. Então já nos últimos jogos aí já para ter essa parada. Se não me engano falta, né? São 4 jogos do Brasileiro. Se não me engano falta 6 ou 7 jogos, né? Contando todas as competições para ter a parada. Se não me engano é 7 jogos e alguma coisa assim. Entendeu? Tá muito perto já de ter a parada pro Super Mundial. E quem não vai pro Super Mundial vai ter aí basicamente um mês, tá? Aí de férias, podemos dizer assim, tá? O blog do São Paulo trouxe aqui o planejamento do São Paulo. Como é que vai ser esse mês aí sem jogar pro São Paulo? Tá aí, ó. O São Paulo já planeja o que será feito na pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Os jogadores terão 10 dias de férias. Após o retorno, vão ter uma semana de preparação física. Vão ocorrer também amistosos e jogos treinos no Morumbi e também no CT da Barra Funda, contra equipes de Série B ou que disputaram o Campeonato Paulista. O São Paulo não quis aceitar convite de times do exterior para amistosos fora do país, pensando na plena recuperação física dos jogadores, tá? Então, os jogadores aí vão ter 10 dias de parada para o Super Mundial, 10 dias de férias para os jogadores. Vão ter 10 dias para descansar, para viajar aí, tudo mais. Vão voltar dos 10 dias, ficar uma semana aí fazendo trabalho de preparação física, tá? E vai ter também amistosos, jogos treinos aí, né, contra equipes de Série B e também equipes que disputaram o Paulistão. A gente comentou com vocês no comecinho do ano, nessa informação aqui, que teve times da Europa, times do exterior, que fizeram convites para o São Paulo para fazer amistosos aí, né, nesse período que vai estar tendo o Super Mundial. Só que o São Paulo não aceitou justamente por causa, né, pô, vai viajar para fazer amistoso, né, cara, aí vai comprometer a preparação física dos jogadores, ter bem mais desgaste. Então esse vai ser o planejamento do São Paulo para quando começar o Super Mundial, né, que vai começar aí muito em breve, tá bom? O São Paulo lidera o ranking de renda bruta na Libertadores. Com o término da 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores, o São Paulo lidera o ranking de renda bruta nos jogos da competição, tá? O São Paulo aí, nos três principais jogos aí que teve em renda, né, cara? Os 3 jogos aí que mais renderam para os clubes, o São Paulo do top 3 tem 2, tá? Isso mesmo, ó. O jogo que teve maior renda bruta, tá? Renda ali bruta, que é a renda total que tem no jogo, né? Óbvio que esse valor não fica todo pro São Paulo, porque tem os gastos, evidentemente, de fazer a partida, mas a renda bruta, tá? A maior renda que teve até aqui na fase de grupos da Libertadores foi São Paulo e Aliança Lima do Peru, tá? Teve aí 3.385.000 reais de renda bruta. Tá? Essa é a maior renda até aqui da fase de grupos da Libertadores. A segunda maior renda bruta é Flamengo e LDU, que foi agora na última rodada, né? Teve aí 3.299.000 reais de renda bruta. E o terceiro, tá? Terceiro jogo com a maior renda bruta também é do São Paulo. São Paulo e Libertad, que também foi nosso último jogo, que deu aí 3.242.000 reais de renda para o São Paulo, tá? Então, 3 jogos aí com maior renda bruta, tá? Dos 3 jogos, 2 são do São Paulo, tá? São Paulo tem a maior renda bruta aí da Libertadores e o terceiro jogo também que tem a maior renda bruta, né, cara? Enfim, São Paulo, cara, sempre você for olhar, né, receita de torcida, média de público, tudo que tem a ver com torcida e público, cara, assim, de estádio, o São Paulo sempre vai estar liderando nas principais, sempre vai estar liderando nas principais estatísticas sobre isso, né? Tanto que o São Paulo aí, né, vem fazendo aí muito dinheiro com renda, né, com bilheteria nos jogos aí da Libertadores. Ingresso caro, né? Mas Libertadores até que dá para entender, né? Porque tem uma mobilização maior, tem mais procura, né? Então dá até para você entender, né, o aumento aí dos ingressos nos jogos da Libertadores da América, tá bom? Daqui a pouquinho tem São Paulo em campo, já vamos entrar no pré-jogo aí, ó.
São Paulo e Grêmio entram em campo pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 9 horas da noite, horário de Brasília, no estádio do Morumbi, belezinha, meu parceiro? Transmissão aí do jogo do Sport TV e também do Premier, tá? Pra você ficar ligado aí onde vai passar a partida de logo mais, belezinha? São Paulo tem aqueles desfalques que a gente já tá acostumado, né? O Igor Vinícius tá fora, o Henrique Carmo tá fora, Caleri, Luiz Gustavo e o Lucas Moura. São os desfalques que a gente tem aí pro jogo de hoje. O São Paulo aqui também tem alguns pendurados aí, tá? Alisson, Rodriguinho, André Silva, Zubeldia e Ferreirinha. Qualquer um dos 5 aí que tomar cartão hoje, fica de fora do próximo jogo do Brasileiro do São Paulo, que eu nem sei contra quem é, né? Tem que pesquisar pra saber qual é o próximo jogo do São Paulo pelo Brasileiro, mas os 5 aí estão pendurados, tomar cartão, fica fora da próxima rodada, da 10ª rodada aí do Brasileiro, tá? Vamos lá, rapaziada, o negócio é o seguinte, ó. Temos aqui o provável São Paulo que o GE trouxe. Vamos lá, vamos passar aqui primeiro o provável São Paulo, depois a gente comenta aqui sobre alguns jogadores especificamente. Segundo o GE, São Paulo deve entrar em campo com Rafael no gol, Cédric Soares na direita, Arboleda e Alan Franco na zaga e Enzo Dias fechando a defesa do São Paulo. Alisson e Marcos Antônio como dupla de volantes, Oscar como meia e na frente lá o Lucas Ferreira no lado direito, o Ferreirinha no lado esquerdo e o André Silva centralizado, tá? Esse deve ser o provável São Paulo. Agora, vamos aqui para alguns asteriscos desse time. O próprio GE colocou aqui o Cédric Soares na lateral, mas o próprio GE trouxe informação que tem grande chance dele não jogar hoje, dele ser preservado, tá? Então, atenção que pode ser o Ferrarese, por exemplo, começando na lateral, ao invés do Cédric Soares. Outra informação que o GE trouxe foi o Arboleda voltando e o Juan indo pro banco, né? O Juan que sentiu, foi substituído no intervalo contra o Libertad, então o Arboleda deve voltar aí pro time do São Paulo, né? Já tá aqui no provável São Paulo. Agora, vamos para outra informação que saiu agorinha, tá? Essa informação saiu agora há pouco, informação quente, que é o seguinte. Segundo Alexander Vieira, existe uma chance muito grande do Ferreirinha ficar de fora do jogo de hoje. O jogador apresentou um desgaste na representação e pode ser preservado. Se for pro jogo, não vai aguentar os 90 minutos, tá? Então o Ferreirinha apresentou aí na reapresentação um desgaste e isso pode ser que faça ou ele nem se relacionar, deve ser desfalque pro jogo, ou dele começar como titular ali e ser substituído cedo, né? Ou ficar no banco mesmo, tá? Então, tem grande chance também do Ferreirinha nem jogar hoje. Então fica também esse asterisco aí, né? Pro Cédric Soares na direita, que pode não jogar, e o Ferreirinha, tá? Fica aí que essas duas possíveis mudanças, tá? Já vai ter um aqui, o Arboleda, né? Que vai começar jogando já que o Juan não tá 100%, então podemos ter aí algumas mudanças importantes para esse jogo de logo mais contra a equipe do Grêmio, tá bom? O árbitro do jogo vai ser o Rodrigo José Pereira de Lima, tá? Que é pernambucano. E quem vai estar no VAR, famoso árbitro de vídeo aí, vai ser o Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, que é do Rio de Janeiro. Como eu sempre falo, esperamos uma arbitragem aí, né, cara, sem polêmica, que seja justa para os dois lados e que o vencedor vença em campo por méritos, por bola jogada, né? E esperamos que sempre seja o São Paulo aí, evidentemente, tá bom, rapaziada? Bom, negócio é o seguinte, vamos mudar de assunto aí, vamos falar sobre venda, tá, aí do Matheus Alves. O Matheus Alves foi convocado ontem, né, para a seleção brasileira sub-20, jogar alguns amistosos aí antes da Copa do Mundo sub-20, tá? Seguinte, ó, informação do GE sobre a visão do São Paulo em relação ao interesse do CSKA Moscou da Rússia, tá, no Matheus Alves. Já essa informação que eles estão de olho, que eles estão preparando uma proposta do São Paulo. E o lado do São Paulo, Gabriel, como é que fica? Tá aí, ó. O São Paulo sabe, informação do GE. O São Paulo sabe que o CSKA Moscou da Rússia tem interesse na contratação de Matheus Alves, mas até agora não recebeu nenhuma proposta oficial ou discutiu valores do meia com o clube europeu. De contrato recém-renovado com o São Paulo, ele esticou, né, o contrato dele aí até 2028, tá? Até o fim de 2028. Ele que foi um dos garotos de Cotia que recentemente teve seu contrato renovado. O GE apurou que nas últimas semanas, representantes do CSKA chegaram a ter uma conversa com Matheus Alves e com seus empresários, ainda que informalmente, para manifestar o desejo de contratar o jogador. O São Paulo soube que teve esse papo online
e foi informado também que tudo não passou disso, tá? Então, essa questão de CSK foi aí, eles conversaram com o Matheus Alves e com os empresários dele diretamente, tá? Foi uma conversa online que teve dos representantes com o Matheus Alves e com seus representantes aí. O São Paulo soube disso, né? E soube que só foi uma conversa ali mesmo com o CSK dizendo, né, que tem um interesse aí, né, cara, informando o interesse de contar com o jogador. Por enquanto, o São Paulo não recebeu nenhuma proposta por Matheus Alves, tá? Já teve até entrevista que o Casares deu pro GE, né, que ele falou também que soube que tem um interesse do CSK, mas na mesa do São Paulo até agora não chegou nenhuma proposta oficial, até porque a informação que tinha saído, foi a informação que o André Hernan trouxe, foi que o CSK estava preparando, eles avisaram que iriam mandar uma proposta aí para o Matheus Alves, tá? Aí o que entra aqui? Primeiro, o São Paulo precisa vender, né? Acho que essa aqui é uma das coisas mais importantes, ó. O São Paulo, em grave crise financeira, sabe que vai precisar vender algum jogador já nesta janela de transferências do meio do ano. Internamente, o São Paulo ainda não debateu quem pode ser negociado, mas o Alves passou a ser uma possibilidade com a rápida ascensão entre os profissionais e a grande concorrência no seu setor, tá? Então, precisa vender, né? Aí você tem algumas opções. Você tem o Matheus Alves, você tem o Lucas Ferreira, entendeu? Tem alguns jogadores aí do São Paulo que já estão meio de olho, né? Já estão sendo monitorados, já tem times europeus de olho nesses jogadores aí. E evidentemente que o Matheus Alves é um dos jogadores aí favoritos a ser vendidos aí já na janela do meio do ano, porque o São Paulo tem que fazer caixa, né? O São Paulo fez algumas vendas aí esse ano, né? Mas ainda tem que vender aí 85 milhões de reais para bater a meta orçamentária ali de 2025, né? Então tem que vender, não tem o que fazer, é a realidade. Uma pena ter que vender alguém, mas vai ter que ser vendido. Não tem muito o que fazer, não tem pra onde correr não, tá? O que também pesa no futuro de Matheus Alves é o fato que o jogador ser representado pelo Juliano Bertolucci, em parceria com o Leca de Camargo. O São Paulo tem um bom relacionamento com a gente, que cuida também da carreira do Oscar. E ele tem muito trânsito no futebol europeu. O Juliano Bertolucci aí era um dos principais empresários, não só do Brasil, mas também do mundo, né? Um dos caras mais importantes aí, né, cara, quando se fala de empresário. E ele é um cara, pô, que tem um nome gigantesco na Europa, né, cara, com vários clubes europeus aí. E evidentemente isso é uma situação que pesa bastante. Aí, né, cara, você tem um empresário forte aí que pode levar o jogador para times da Europa. Isso também é bom pensando numa futura venda aí do Matheus Alves, né, cara? Então, assim, é muito provável, tá, que a gente possa estar vendo aí os primeiros, né, primeiros que eu falo porque ele se buta em pouco tempo, os primeiros e também os últimos jogos do Matheus Alves pelo São Paulo, porque ele não vai ficar muito tempo, velho. Entendeu? Janela vai abrir agora no meio do ano aí, entendeu? E tem grande chance dele sair. É uma pena, mas a dura realidade é essa, que tem que fazer venda, não tem o que fazer. É muito triste, lamentável isso, né? Mas ele, ou o Lucas Ferreira, ou o Rian mesmo, tá? Algum desses moleques vão dar adeus aí pra gente em breve, né? É uma pena, mas essa é a realidade aí, tá? Essa é a realidade aí. Falando em Matheus Alves, ele deu entrevista aí pro UOL e falou sobre o Zubeldia, tá? Como é que é o Zubeldia? Ele falou o seguinte, abre aspas. Depois do jogo, ele vem até você, pergunta se você gostou do seu jogo e fala o que precisa melhorar. No geral, se for pegar o todo, ele procura ficar mais longe, deixa a nossa privacidade. Ele sempre quer que o grupo fique junto e unido. Ele não fala muito. Depois do jogo, é difícil ele falar. Aqui também só dá o treino, não comenta nada sobre o jogo passado. Difícil ele comentar. Mas com a gente, ele está sendo um paizão de verdade. Está nos acolhendo, ensinando muito, está colocando para jogar, fazendo a nossa vida, fecha aspas. Não entendi muito bem isso aqui, ó. Ele não fala muito, depois do jogo é difícil ele falar. Aqui também só dá o treino, não comenta nada sobre o jogo passado. Não comenta nada sobre o jogo passado. Achei isso aqui bem estranho, né? Quer dizer, o que acontece no jogo, o que aconteceu, o que os jogadores erraram, não tem nenhum tipo de correção, né? De, ver o que errou para melhorar. Só entendi essa parte que ele fala que ele não comenta nada sobre o jogo passado. Achei isso aqui meio estranho, mas foi o que o Matheus Alves acabou falando aí depois do que ele falou aí, né, nessa entrevista que ele deu pro UOL, falando que o Zubeldia no jogo passado, sobre o jogo passado, ele não comenta nada, o que eu achei bem estranho
é aí, né? Enfim, foi o que o Matheus, achei meio confuso essa fala dele, mas tá aí ele falando como é o Zubeldia, que ele é um paizão, a gente sabe já como é que é o Zubeldia. É sempre quando a gente vê uma entrevista de algum jogador falando sobre ele, todo mundo elogia ele. Os caras gostam muito dele, rapaz. A gente pode criticar ele aqui, né? Por base, que o time é covarde, tranqueiro, que não sei o quê. A gente pode criticar aqui um monte de coisa, mas os caras adoram ele, velho. Isso aqui é um fato, entendeu? A gente nunca teve nem informação, que ele perdeu o grupo. Tal jogador não gosta do Zubeldia. Todo jogador que dá entrevista sai rasgando elogios pra ele, entendeu? Tanto é que a gente nunca teve nenhum tipo de problema, né, do elenco com ele especificamente, coisa que acontece muito no futebol brasileiro, que é jogador ter problema com o técnico, né? Então essa parte de gerir o grupo, parece que ele faz isso muito bem, né? Isso parece que ele faz muito bem, aí isso aí não dá pra negar, né? Rapaziada, é o seguinte, ó, hoje aconteceu uma situação muito triste, tá? Não tem nada a ver com o São Paulo, não tem nada a ver, tá? Tem a ver com o jogo de hoje, entendeu? O Mano Menezes, que é técnico do Grêmio, tá? Não vai comandar o Grêmio hoje contra o São Paulo por uma situação muito triste que aconteceu. Olha só. O técnico Mano Menezes está retornando a Porto Alegre e não comandará o Grêmio essa noite contra o São Paulo. Infelizmente, duas crianças, filhas dos genros de Mano Menezes, faleceram em um acidente, tá? Então, as duas filhas aí do genro do Mano Menezes, tá? Sofreram um acidente aí, entendeu? E acabaram morrendo. Tá? Infelizmente faleceram aí. Tipo assim, uma tragédia que aconteceu e ele não vai estar hoje no jogo hoje do Grêmio contra o São Paulo, não vai estar na beira do gramado hoje no Morumbi para comandar o time dele por causa dessa tragédia. Ele voltou para Porto Alegre, cara. Então, tipo assim, notícia muito triste, né, cara? Tem nada a ver com o São Paulo aqui, com nada, mas meus pêsames aí pro Mano, pra família dele, que Deus conforte o coração aí, né, cara, do Mano e da família. Notícia muito triste mesmo, cara. Bem triste. Aí. Meu parceiro, é isso? Se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.